Bem, a janela do Fluminense, ela é curiosa, assim, na internet é brabo, né? Os caras vê, você dá uma opinião, às vezes, no dia 15 de dezembro, os caras vêem no dia 30 de março, sendo que aconteceu muita coisa aqui. Eu acho que a janela do Fluminense, ela começa boa e vai piorando. Né? A janela de contratações, a de renovações, ela foi basicamente toda mal, ruim, né? Acho que não teve nenhuma renovação ali que fez sentido. Né? O Cano é excelente, mas o Cano tinha contrato, podia esperar um pouquinho para renovar. Agora, Thiago Santos, Manuel, Samuel Xavier, assim, Kenos, que não precisava renovar com esses caras, todo mundo com contrato ainda. Então, acho que de renovação não teve nada ali que salvou. Claro, o Isaac, os meninos não contam, né? Mas dos caras que estavam no profissional, já as renovações foram todas mal feitas, a meu ver. Agora, o processo de contratação, acho assim, o Fluminense, quando você começa uma janela, você tem que olhar o que você tinha, né? Lá depois, quando acabou o jogo no Allianz Parque, no dezembro do ano passado. Tá bom. O que foi feito errado em 2024? Eu acho que priorizou-se muita técnica para o time, faltou-se muita capacidade atlética naquele time de 23 para 24. Né, o Diniz, aquela coisa toda. Aí quando chegou a 24 a 25, eles fizeram agora tudo ao contrário. Aí só botou qualidade física praticamente no time. E sem assim, e ficou buraco no elenco. Eu pelo menos, quando estou montando um elenco, eu tento preencher o máximo possível de lacunas. Olhar para o meu técnico, seja lá o Mano Menezes, seja lá outro, porque técnico, para mim, não. Isso, graças a Deus, eu consigo fazer lá no meu time. Técnico te sugere milhões de nomes, alguns a gente até contrata. Mas técnico não tem que montar time, elenco. Porque depois o cara sai, pô. Não é assim. Claro que você vai ouvir, até porque ele que vai botar o cara para jogar. Mas, assim, é de cima para baixo. O clube tem que ter a sua filosofia. E o Fluminense gastou muito, acho que esse é o problema. Trouxe, acho que quase todos os jogadores que vieram não são ruins. Só que o casamento deles todos juntos ali, pelo custo que foi, eu acho que a janela do Fluminense ela deixou um pouquinho a desejar. Eu acho que o Hércules foi um ótimo reforço. O Hércules não tá sendo titular, tá bom, mas a gente tem que avaliar quando o cara veio. E também tá muito cedo pra gente cravar para todos eles, tá? Se foi bom ou se ruim. Até o Otávio, que o pessoal tá pegando no pé, não acho que vai dar certo, mas assim, tem que esperar um pouco também. Eu acho que você traz o Hércules, que é um bom reforço. O Canóbio é um bom jogador. Tava vivendo uma boa fase agora recente, mas naquele preço, é um cara com características físicas raras pro futebol brasileiro, mas a torcida do Fluminense, eu acho que ela vai cobrar outra coisa do Canóbio, pelo preço que veio. Os meninos que vieram, Lavega, uma boa aposta, mas é um cara. É que a gente não sabe quanto ele custou, né? Quando ele veio, eu achei que tinha vindo de graça, eu falei, boa captação, mesmo que não renda esse ano. O próprio Lescano foi caro também, mas é um jogador que para você tirar ele dali você tem que pagar, esse não tem muito jeito. É um bom jogador também, só que o Lescano é meio Léo Fernandes, bem parecido a forma de jogar. Vamos ver aí se vão saber utilizar. Aí vem os nomes que eu acho que são ruins, que é Everaldo, Otávio, René. Esses três aí, para mim, foram acho que talvez as três piores contratações, até pior do que o próprio Paulo Baia, porque esses três são bem mais caros e vão jogar muito mais do que ele, mais vezes, né? O Paulo Baia, eu acho que é um jogador que não vai jogar no Fluminense, não vai agradar, mas assim, eu vou falar as coisas que a gente sabe, né? Ele é um cara que veio barato, um cara, quando ele veio, não tinham vindo os outros ainda, então foi o primeiro beirada de força que veio, então beleza, você até entende. E ele não vai ser tão nocivo porque ele não vai jogar, e não vai custar tanto. Agora a gente fez uma final de Carioca com o René e o Otávio em campo, titulares. E isso para mim é bem nocivo. Né? Jogadores com contratos longos, o Otávio e o Everaldo do Fluminense pagou para trazer. Abriu mão. Gente, abrir mão de dívida é pagar. Você ia receber esse dinheiro, você não vai receber mais. Então você paga. Você deixa de ganhar o dinheiro. Você pagar. Né? No fluxo de caixa ele pode ser um pouco mais tranquilo, mas é dinheiro que você deixa de ganhar. Então você paga por esses dois jogadores. O René faz o contrato de 2 anos mais um. Aquele mais um a gente sabe como é que funciona, né? Chegar no que vem, se ele fizer 3 jogos, vai renovar. Esses 3 reforços eu acho que foram ruins. Eu acho que no fim das contas, o elenco do Fluminense é melhor do que o do ano passado. Mas isso não é sinônimo de que vai ser um bom ano. Eu acho que vai ser um ano ali de brigar por uma pré-Libertadores, G8, G9. O brasileiro vai todo mundo para Libertadores, né? E tentar a Sul-Americana. Acho que a Copa do Brasil é muito difícil. No brasileiro, se o Fluminense ficar acima de 6º lugar, vamos surpreender. E vai ser um jogo físico, um jogo de confronto, de contra-ataque, a maioria das vezes, que vai funcionar em alguns momentos. Quando o Fluminense tiver que propor, vai ser difícil. E time que não consegue, tem dificuldade de propor, ele costuma ficar na pasmaceira ali do campeonato, né? Porque um time grande como o Fluminense, a maioria das vezes ele vai ter que propor. Eu até falei isso numa análise que antes o Fluminense contratava jogadores medianos sem custo. Hoje ele paga alto pelos medianos. Eu acho que isso diz muito também sobre essa janela, que eu fiz críticas.
Eu acho que não tem nenhuma, tirando ali o Paulo Baia, até o próprio Everaldo, o Otávio. Eu não acho que são bagres, como a torcida gosta de dizer. Jogador Fluminense contratou jogadores horrorosos. Não, não são. Mas não é o tipo, não é o perfil que a gente precisava para um elenco que, enfim, se esperava muito mais. Ainda está tem cedo, isso, é né, o verdade. perfil. Eu acho, por exemplo, o Fluminense ele fecha a janela. A nossa posição de centroavante ela tá com déficit. O Fluminense tinha Cano e Cauã Elias. Agora tem Cano e Everaldo. Piorou, uma posição que foi ruim ano passado. Né? O Fluminense precisava de um centroavante de estatura e força. Trouxe o Everaldo. Ele não é tão alto, mas beleza, é um cara de força, até um centroavante que rompe, consegue fazer um facão. Tá bom, aí você perde com o Elias. Então, opa, você perdeu o centroavante móvel do grupo. Então tá faltando. Né? Quando o Fluminense tinha o Cauã Elias e queria o Rony, eu achava que não fazia sentido. Sinceramente, depois que o Cauã Elias saiu, o Rony teria feito sentido. Não por aquele preço, mas por característica, teria feito sentido. Se tivesse Cano, Rony e Everaldo, estaria melhor hoje. Sim. O Fluminense ele fecha a janela, ele traz um volante de boa cobertura de espaço, que é o Hércules. Martinelli, Otávio, Bernal. Você abre o GPS, cara. Eu posso abrir aqui o GPS deles. É volante de cobertura baixa de espaço. A final do Carioca deixou isso evidente. O Fluminense tentava subir bloco, ficava um buraco. Não é porque eles são ruins, é porque a característica deles não é essa. O Otávio sabe jogar com a bola no pé. O Bernal ainda tem o benefício dele ser um garoto que está vindo de outro país. Ele vai melhorar nesse sentido. E, inclusive, eu achei que o começo do ano dele estava até mostrando uma subidinha. Claro, contra adversários fracos, mas eu estava achando ele fisicamente já mais capaz de jogar. Acho que ele melhoraria. Só que quebrou a sequência, agora não sei como é que ele vai voltar. Você entrega as laterais à direita e à esquerda, você não tem um lateral de força. Um lateral que bata no fundo do campo. O Fênix é bom jogador, mas ele não é esse perfil. Você não tem a característica no elenco, sabe? Então, assim, ficou faltando. Não tô nem entrando na qualidade dos caras. Você tá deixando buraco de característica. Perfil, característica, sim. Os beiradas do Fluminense, o único jogador de espaço curto do que tem no elenco, os dois, né? É o Keno, que tá perdendo cada vez mais força, e o Riquelme, que é da base. Todos os outros, quando o adversário meter uma retranca, vai ser difícil entrar. São todos jogadores de profundidade, de força, que tem que ter, mas tem que ter os outros também. E assim, aí você vai entrando, assim, o meia, tem o Ganso, e quando não tem o Ganso? O Lavega, falaram que o Lavega cara que não tem nada a ver. Então, assim, faltou algumas coisas no grupo. Não que o grupo seja ruim, mas ele tá, se você fizer um mapa de elenco, eu faço aqui no Blumenau, um mapa, eu quero todas as características, eu tenho que preencher todas elas com os meus jogadores que eu contrato. No Fluminense ficou faltando algumas, e gastando muito, né? Gostou desse corte? Então deixa o like e se inscreva no canal que já me ajuda pra caramba, você não tem ideia. Forte abraço, até a próxima, valeu!